João 1, 11 e 12 diz que ele veio para os judeus, né? Mas os judeus não o receberam, mas todos dentre os gentios, e também sobre os judeus, que o receberam a partir do fato de receberem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, deu-lhes o poder, concedeu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí o cara diz assim, pronto, agora está tudo resolvido, eu sou filho de Deus. Não, você é um tekenon. A palavra aí no original grego é tekenon. No grego são as duas palavras usadas. Tekenon para filhinho, bebê, criança, imatura. E a outra palavra usada nesse texto de Romanos 8 é ruios, filho maduro. Ok? Então aqui, a usada aqui em João 1, 12 é: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de entrar na família. Amém? Glória a Deus, entramos na família. Mas o fato de entrarmos na família não quer dizer que que já somos maduros para nos responsabilizarmos pela família. Esse é o ponto. É isso que a gente precisa entender. Então, João 1, 11 e 12 que eu li, fala de: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. O apóstolo Pedro diz que nós nem sequer éramos povo. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E porque o Evangelho nos foi apresentado, nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida, fomos batizados, glória a Deus. Agora nós fazemos parte da família. E aí nós temos uma falsa linha de chegada. Porque no grego aí a palavra é tekenon, filho imaturo. Vocês lembram que a gente falou na escola Ruiós, falando sobre Gálatas 4, a gente falando sobre enquanto o herdeiro for menino e nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. É um texto que faz conexão direta, Gálatas 4 com Romanos 8. E a gente falou sobre que a gente precisa amadurecer. E falando sobre amadurecer, eu falei sobre Efésios 4, que fala de homens fraudulentos que com astúcia nos induzem ao erro. Quem lembra disso? Então, muitos de nós, presta atenção no tio aqui, e sai dessa manhã com a cabeça aberta, em nome de Jesus. Amém, irmão? Então, muitos de nós passamos longo tempo da nossa vida, depois de que nos convertemos, e eu não estou apontando o dedo, eu estou só tentando te fazer uma leitura da tua própria história, em jardins de infância, e nunca aprendemos o que de fato é uma igreja. Posso avançar nisso? Muitos de nós, por exemplo, quando a gente vem para a igreja, quando a gente volta, a gente vê meninos de 10, 11 anos vendendo bala no sinal. Isso não está certo. Lógico que se o menino está ali vendendo bala no sinal, porque quem é responsável sobre ele permitiu fazer o quê? Então a gente compra a bala do menino. Mas a grande verdade é que aquele menino devia estar onde, irmão? Na escola, brincando, se divertindo. Sim ou não, irmão? Não, quero que você fale sim bem forte. Sim ou não, irmão? Sim. Glória a Deus. Então, muitos de nós, ou muitos de vocês, se converteram e na semana seguinte, ou no mês seguinte, te deram um ministério da igreja para cuidar. Era hora de cuidar do louvor da igreja, irmão? Era hora de ser pastor, irmão? Poxa, o pessoal está animado hoje, né, Rafael? Era hora de ser professor da EBD, irmão? Aí alguns de nós queremos muito posição. Então a gente continua, aí a gente coloca na conta do pastor. Mas ninguém teve coragem de dizer, pastor, eu não quero não dá para mim não. Irmão, o Espírito que opera na vida do pastor, aleluia, o Espírito Santo, Romanos 8,14, opera na sua. Então, com amor e com respeito, você poderia olhar nos olhos dele, como quando a gente for ordenar o Rafael, mais tarde, ele fala, pelo amor de Deus, não faz isso não. Principalmente o Rafael. Anos depois, a gente chegou num lugar de entendimento que era hora de fazer. Alô, tem alguém em casa aí? Pastor, mas ninguém me disse isso, mas a partir de agora eu estou lhe dizendo, aleluia. Você não vai dizer para mim, mas você pode dizer para você mesmo. Cala a boca, cabeção. Não esquece da minha história do aquilo que é teu, não, da plaquinha. Eu passei em frente à igreja ontem. Tá bonita. Lógico, tá bonita com um jarro o jarro verde com a planta vermelha, com o caule da planta lilás. Bonita daquele jeito, né? Com um negócio de rendinha cinza.
Mas tá arrumadinha a igreja, os irmãos lá dentro. Eu olhei tão bonitinha, a fachada pintada de azul, com letreiro coral. Mas tá lá, bonita, organizada. Bonita do jeitinho deles, organizada. Aquilo que é teu. E os irmãos de terno lá dentro. Aí você passa achando que tem 1000 pessoas, né? Quem já passou em frente? Tem 1000 pessoas, tem 3. Meu Deus! Senhor! Mas em Deus, cara. Passei lá em frente, eu falei, glória a Deus pela vida dos irmãos. Porque aquilo que é deles, é deles. Aquilo que é teu, é teu. Então, irmão, em nome de Jesus, não é sobre isso que eu vou falar, não, mas eu só quero que você entenda uma coisa. Não dá para botar na conta porque o pastor fulano era manipulador. Irmão, e você aceitou. No início da caminhada, tudo bem. Mas depois, você não tem comunhão com o Espírito Santo, irmão. Premissa básica de alguém que nasceu de novo. A árvore é conhecida pelo fruto. Então, meu irmão, em nome de Jesus, olha, analisa o fruto da árvore. Irmão, em nome de Jesus. Falar até papagaio fala, irmão. Na era que a gente está vivendo, pelo amor de Deus. É cada besteira que a gente vê na internet. Irmão, se a tua voz alcança a tua família, ensina para a tua família. Se a tua voz alcança um pouquinho na internet, aí você vai na tua medida. Um dia a gente vai dar aula sobre níveis de autoridade, metron. A palavra metron no grego, né, Priscila, fala de guarda-chuva. Irmão, se o teu guarda-chuva é um boné, fica aí, mano. Como diz outro, quer meter a cara na internet para falar bonito, por quê, irmão? Se o teu guarda-chuva for aqui, transita aqui, não é não? Agora, se o teu guarda-chuva é igual de alguns irmãos que pelo sofrimento aprenderam a obedecer e Deus alargou a capacidade e a autoridade, beleza? Irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Quando eu sou imaturo, eu passo da minha medida toda hora. Quando eu amadureço, eu ando na minha medida e Deus me promove a medidas maiores. Eu sou da época que a gente ouvia homens ungidos, agora a gente ouve youtuber. A gente não, eu não. Amém. Glória a Deus, Valéria. Nós dois. Só nós dois. Só nós dois. As luzes, aleluia, é muita luz. Amém? Então ninguém disse isso pra gente quando a gente era pequeno. E no ministério é como se tivessem dado um saco de bala pra gente vender. E trazer o dinheiro para aquele pai que sei lá onde que está. Bota os moleques para vender, faz os filhos, bota o moleque para trabalhar e ele sabe-se lá está onde. Porque às vezes eu converso com alguns meninos no sinal e pergunto a eles, cadê teu pai? Ah, tio, ele tem outra família. Ah, tio, eu não sei. Às vezes nem sabe quem é o pai. A maioria. Então o que você quer dizer? Ter sido inserido na família de Deus e induzido a pensar que a partir de agora você é um X-Men foi um grave engano. Você é só um bebê que teve a oportunidade de nascer na família de Deus. E agora, pastor, você precisa viver as fases. Porque se você não viver as fases, certamente pode chegar a ter 15, 20, 30 anos de igreja, vivendo coisas que era para você ter vivido com 3, 2, 1 ano de caminhada cristã. Não, pastor, eu discordo. Não é sobre a gente concordar ou discordar. É sobre o fruto da vida. Amém? Então, vamos avançar. Filhos aí é tequeno. Mas aí ele diz em Romanos 8, 14 e 15. Mas os que são, no 14, mas os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Agora a palavra aí não é mais tequeno, é ruiós. Os que são guiados são filhos maduros. Então, como eu me torno um filho maduro? Quando eu aprendo a ser guiado pelo Espírito. E o que é ser guiado pelo Espírito? Peraí, meu amor, peraí. Mistério, o Espírito está falando comigo. Tem gente que é misteriosa e acha que está sendo guiada pelo Espírito. Não, isso é ser místico, é diferente. Não, tem alguém em casa aí? Tem alguém em casa aí, irmão? Ô, meu amor, espera aí. Ô, mistério, o Espírito Santo está falando. Não tem problema com marchar, não. Pode marchar, irmão. Pode. O som do Karate Kid está tudo bem. Brincadeira, não quero entrar nisso aí, eu não quero. E cada um flua do jeito que quiser, de verdade. De verdade, a gente é muito. Nós é pentecostal, aleluia. Mas a questão é que muitos de nós aprendemos que ser religioso, misterioso, assim, é que é ser guiado pelo Espírito. Uma vez eu perguntei ao Senhor, essa é boa, essa dá para você anotar e meditar
e a partir daí desenvolver a tua audição espiritual. Um dia eu falei, presta atenção no tio. Uma vez eu falei, Espírito Santo, fala para mim o que é ser guiado pelo Espírito. Aí ele falou igual mais tarde, ele falou para mim, não sabia não? Não, tô brincando, eu falei, Espírito Santo, o que é ser guiado pelo Espírito? Me diz. Aí ele disse, a Bíblia descreve o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Aí eu falei, tá, mas o que seria ser guiado pelo Espírito? Ele falou, não é quando alguém te toca, dá choque, não é que o mundo para porque eu estou falando contigo e aí todo mundo tem que parar para ouvir eu falando contigo. Não é nada disso. Ser guiado pelo Espírito, Rodrigo, você precisa pensar a partir do seguinte. O Espírito é o Espírito da verdade. Então, você é humano. Então, quando você tem uma medida cheia do Espírito da verdade, uma certa medida cheia do Espírito da verdade, você pode até dar mais de um passo na mentira. Mas quando a medida que você tem da tua relação com o Espírito for compatível com o nível de inverdade ou de mentira que você acabou, sem querer, pela imaturidade, talvez andando nela, vai acender uma luz vermelha no teu interior e isso vai te ajudar a voltar. Então, quanto mais você encher a medida do teu homem interior com o Espírito da verdade, menos você anda no engano. Então, se você é um homem cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito, um homem cheio do Espírito da verdade, você deu meio passo naquilo que é mentira. Eu não estou falando pecado, estou falando mentira. Porque você pode dar um passo em algo que não é pecado, mas ser um lugar de engano para a tua vida. Sim ou não? Então, o Senhor falou, você deu um passo naquilo que não é o que tem a ver com a verdade que eu tenho para a tua vida, o Espírito da verdade que te guia e que enche a medida da tua vida, vai fazer você retroceder. Explica, pastor, por que muitos de nós tomamos decisões na vida que sabemos que estamos fazendo a coisa errada? Por que continuamos? Porque não ouvimos o Espírito, porque não temos a nossa medida do Espírito da verdade cheia. A medida do nosso homem interior cheia. Por que o que a gente prega não abençoa o outro? Porque nós não temos a medida do Espírito da verdade nos enchendo de fato, de modo a transbordar para o outro. Então não é sobre dar tremelique, dar choque nos outros. É sobre ser cheio do Espírito da verdade, que vai fazer com que eu não dê nenhum passo na mentira. E se porventura, pela minha humanidade, eu for um pouco, eu mesmo volto. Porque o Espírito que fala comigo me convence. Amém? Quem está comigo? Então, irmão, eu estava hoje de manhã, eu ia falar sobre outra coisa, mas eu estava hoje de manhã pensando, e isso é algo que eu tenho pensado nesses dias, e hoje de manhã o Senhor clareou um pouco mais para mim. Sabe por quê, irmãos? Homens que não são guiados, homens e mulheres que não são guiados pelo Espírito, se movem como interesseiros. Homens e mulheres que são guiados pelo Espírito se movem de forma estratégica. Qual que é a diferença, pastor? Me veio o texto de Paulo e Silas, Paulo no cárcere, Paulo e Silas. Se você for olhar o contexto ali, eles estavam buscando um lugar para orar. Buscando um lugar para orar, até que se encontraram na prisão, amarrados no tronco. O que eles estavam fazendo à meia-noite? Eles não estavam louvando e orando para serem livres. Eles só estavam fazendo aquilo que eles... Você vai ler o texto, você vai ver nos episódios atrás, eles buscando um lugar de oração. Eles só continuaram fazendo aquilo que tinham que fazer. O que aconteceu quando as cadeias foram abertas? Eles tinham a oportunidade de sair, mas eles ficaram. Porque o problema não é a cadeia do lado de fora, irmão. O problema é a cadeia aqui, ó. Gente imatura está cheia de cadeia aqui, ó. Não é do lado de fora. Você pode até ter cadeia do lado de fora, irmão. Mas se você não tem mais cadeia aqui, quem é livre, irmão? Por isso que Paulo falava, eu sou prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Roma, eu sou de Cristo. Quem está comigo? Então, o que tem a ver ser interesseiro com ser estratégico e usar esse texto? Porque o interesseiro, ele trabalha para se beneficiar. E aí o que acontece? E aí tem uma outra questão que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Interesseiro estratégico. Aí vem a questão, o interesseiro trabalha para se beneficiar. Trabalhando para se beneficiar,
ele confunde cumprimento de palavra profética com coincidência. Vou explicar, calma. Não vai ficar no mistério, não. Então, o cara é interesseiro. Ele trabalha para se beneficiar. Então, quando acontece uma coincidência, ele diz, se cumpriu o que Deus estava falando. Não, irmão, é só coincidência. Isso acontece com ímpio e com alguém que foi salvo. Tem ímpios vivendo coincidências boas. Tem crente vivendo coincidências boas. Tem ímpios vivendo coincidências ruins e ímpios vivendo coincidências ruins também. O que você quer dizer, pastor? Coincidência é quando alguns fatos se harmonizam e a minha alma gosta porque me beneficia. Porque a minha alma ela é altamente manipuladora, mas para fazer as vontades da minha carne. Então, se é para eu ficar numa zona de conforto, eu não dissino a diferença de palavra profética para coincidência. De coincidência. Aí, uma coincidência, eu digo, se cumpriu a vontade de Deus, a palavra profética que eu venho recebendo, se cumpre aqui. Mas é porque agora a minha alma pensa que está segura numa zona de conforto. Porque agora a minha casa vai viver isso, porque eu vou receber mais, ou porque eu vou viver aquilo. Agora, o cumprimento de palavras proféticas, quando as palavras proféticas se cumprem, isso beneficia, ou só consegue fazer essa leitura, homens estratégicos. Por quê? Quando eu sei que uma palavra profética está se cumprindo? Quando uma coletividade é abençoada. Independente se a minha alma as emoções estão afloradas ou não. Vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo, não, mesmo exemplo. O cárcere se abriu. Paulo e Silas saíram dali, sim ou não? Estavam nem aí para o interesse deles. Estavam nem aí se estava cumprindo palavra profética ou não. Eles não eram interesseiros, eles eram estratégicos. Eles entenderam que ela era uma oportunidade da família do carcereiro ser salva. Então a minha pergunta é, e você ainda está tratando coincidência como cumprimento de palavra profética só porque a tua alma está mais segura? Ou você vai aceitar que a maioria dos cumprimentos proféticos de Deus na nossa vida coloca a nossa alma aflita? Porque nós não vivemos para os nossos próprios interesses. Mas quando eu posso saber que é cumprimento, a minha alma está aflita, pastor, fica todo dia aflita. Amém, glória a Deus. Então Deus está cumprindo palavras proféticas na minha vida todos os dias? Inconscientemente, invisivelmente, pode ser. Mas e aquelas, pastor, que Deus manifesta? Simples, quando acontecer, você pensa, isso aqui me tira da coletividade, me leva para um lugar que só beneficia a mim, ou mesmo me expondo, beneficia outros. Tá, pastor, mas eu nunca vou ser beneficiado? Claro que vai. Você não vai ser beneficiado, você vai ser honrado a médio e longo prazo. Você quer resultado rápido? Ou você quer ser honrado pelo Senhor a médio e longo prazo? Simples, irmão, mas é simples assim. Porque quem vê de fora, irmão, pensa que é só orar e sapatear que vai dar certo. Não, tem uma história, tem uma trajetória, gente. Com muitas lágrimas, com muitas decepções, mas muitas alegrias. Amém? Então eu vou avançar para a gente terminar no horário proposto. Amém? Então, tequenon é alguém que foi inserido na família. Tem gente que tem 20 anos de ministério, ou foi ordenada e tudo, mas é tequenon. Por que é tequenon? Porque é interesseiro. Porque não difere palavra profética de coincidências. A vida inteira contando história de coincidência. Irmão, a palavra profética, ela frutifica. Frutifica para abençoar outros. Ah, pastor, mas eu tenho que continuar insistindo? Não, tem coisa que você tem que abrir mão. Porque ficar insistindo é coisa de tequenon. Nossos filhos são assim. Me dá, pai, me dá, pai, me dá. Não vou dar, mano. Então, o que ele tem que fazer? Ficar quieto e parar de pedir. Então, alguém que é cheio do Espírito da verdade, não anda num lugar de engano. E o que se configura lugar de engano? Só o que me beneficia. Se eu sou pai, irmão, se eu sou líder na igreja, não quero entrar nesse mérito, porque eu não estou proposto a falar isso nessa manhã. Mas imagina que alguém diz assim, pastor, não fui domingo porque eu fui votar.
É um bom domingo para eu falar isso para você. Você não vai não, né? Nem eu, nem você. Ninguém aqui vai votar. Ninguém aqui tem filho pequeno. Ah, pastor, mas isso acontece de 4 em 4, não, de 2 em 2 anos, né, pastor? Não, mas acontece quase todo domingo quando alguém diz assim, pastor, fiquei preso no trabalho, trabalhando muito. Eu falo isso muito no campinho, olha pro lado, tá cheio de vagabunda do seu lado. Ninguém trabalha. Ninguém trabalha, aqui todo mundo vive do bolsa, da bolsa, as bolsas aí. Que o nosso presidente deu a mais, fazer campanha, né? Não sei porque tantas bandeiras do Brasil, pessoas de roupas amarelas. Eu não sei por que o pastor Rafael começou com o Salmo 22, mas vamos voltar para a Escritura Sagrada, irmãos. Porque nós somos cidadãos do céu, aleluia. Tem uns amigos nossos, intelectualzinho da fé, que, cara, meu Deus. Sabe tudo de política, tudo. Jesus, mas vamos voltar para cá, tira isso aí. Volta para cá. Então, vamos lá. Então, a palavra aí, em João 11, é tequenon. Quem é tequenon? É o que esbarra nessas coisas. É o que é imaturo. É o que é interesseiro. É o que não difere palavra profética de coincidências. Por que é interesseiro? Porque faz conexão para os seus próprios interesses. Congrega para os seus próprios interesses. O trabalho é para o seu próprio interesse. Pastor, não é assim que deve ser? Não, não é assim que deve ser. Você precisa ser estratégico. Pastor, então, que horas que o meu interesse entra em pauta? Hora nenhuma. Pastor, então eu estou destinado a sofrer? Claro que não, irmão. Se você quiser perder a sua vida, vai ganhar de Deus. Mas se quiser ganhar a sua, você vai perder a dele. Explica, pastor, eu explico. O estratégico, ele faz conexões pensando em abençoar os outros. O estratégico, quando entra nas portas que entra, não é que ele entra para abençoar o patrão, porque ele é um santo. Mas a vida dele vai abençoar aquele lugar, porque ele é um José onde chega. Então, num primeiro momento, parece que você é um sofredor terrível. Mas depois de um tempo, as características de um José que você começam a se manifestar. As injustiças, Deus faz você colher prosperidade. As falácias contrárias à vontade de Deus na sua vida. Porque quando você se porta como alguém estratégico, você está debaixo da autoridade do Senhor. E se tentam tocar nele, tocam em você. Agora, quando você se coloca como interesseiro, você abre mão da cobertura do Senhor e se tocarem em você, vão tocar não só em você, como na sua família. Quem está comigo? Então relaxa. Não faz conexões pelos seus próprios interesses. Eu não estou falando que você vai ser um santo e vai orar antes de fechar um contrato. Vamos orar porque Deus vai... Pode fazer isso, mas não é isso. Se o cara for ímpio, não faz isso que você vai... Pode não fechar o contrato. Mas enquanto você estiver vivendo as suas experiências, cara, não é sonho de menino, não, mas é uma consciência de homem maduro. Eu vou trabalhar, porque o menino fica assim, quando isso acontecer... Vou dar a casa para meu pai, a casa para minha mãe. O Neymar é só de 100 em 100 anos que aparece um. Mas tudo bem. Mas o que seria a consciência de homem, pastor? A consciência de homem eu acordo agora e vou trabalhar hoje. Trabalhar na minha vida de oração, na minha vida, na minha profissão, naquilo que eu preciso fazer para chegar onde Deus está me mostrando. Lembra de José? Deus está me, como diz outro, Deus está falando, igreja. Eu estou lembrando aqui de José. Lembra de José quando chegou em Gósen? E os irmãos ficaram atônitos e José falou, fique em paz. Deus me trouxe para cá para preservar vocês em vida. Então é trabalhar com a consciência de que amanhã você vai ser o provedor da sua casa. Aí você vai dizer, glória a Deus, pastor. Não, mas não vai ter esse coração aí não. O teu coração vai ser tão humilde que você não vai nem pensar que é o provedor da sua casa. Mas vai ser. Porque hoje você quer muito ser, por isso não pode ainda. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer para você, não, você é. Aí você vai dizer, caramba, tá bom, Senhor, se você quer, faz. Eu vou trabalhar na tua vontade. E quando isso se cumprir, você nem vai lembrar disso, mas é. Quem está comigo, irmão? Então, o interesseiro, ele vai resolvendo problemas circunstanciais. O maduro trabalha para médio e longo prazo. Amém, irmãos? O interesseiro, ele trabalha com as coincidências. Pô, cara, rapaz, eu estava passando um morador de rua, não sabia nem meu nome. Nunca me viu. Falou, Deus está falando. Aí falou do Salmo 22.
Falando, fazendo campanha, vou aproveitar para fazer campanha. Aí, cheguei no trabalho, pastor. Cara, o cara trabalha comigo há muito tempo, ele falou, eu trouxe 22 biscoitos para você. Cheguei em casa, meu filho, pai, tem 22 carrinhos. Pai, Deus, só pode ser Deus. Cuidado, irmão. Porque eu já vi muita gente casar. Ó, esse que te digo, sabe aquele varão? Não, é sério, irmão. Mas é sério pra caramba. Às vezes não é assim, com essa performance, né? Então, irmão, aprenda a discernir coincidências de palavra profética. A palavra profética tira você da cena. Tira você do foco. Um profeta falou comigo. Possivelmente não é profeta de coisa nenhuma, irmão. Sabe nem o que é profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Ainda está chamando o cara de profeta? Satanás se transforma em anjo de luz, irmão, para enganar e possivelmente até os escolhidos. Anjo de luz, brother. Imagina. Pastor, um anjo de luz entrou no meu quarto. Cuidado, irmão. Também não estou falando sobre desprezar. Ouve, leva para casa. Fala, Deus, aquele morador de rua falou, é o Senhor falando. Meu filho, os 22 carrinhos, os 22 biscoitos lá na mesa, meu amigo do trabalho. É ou não é, Mastrângelo? Às vezes... Hã? R$22. Na minha não, tá amarrada. 22 mil na conta de um, meu Deus. 220 na conta do outro. E na do pastor, R$22, Jesus. Brincadeira, tá amarrado. Isso aí não recebo não. Mas enfim, só para a gente voltar para cá. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte. Para a gente avançar aqui. Esses são dias de cumprimento de palavras proféticas. Nós estamos iniciando o mês de outubro, faltam 3 meses para o final do ano. Apura os teus ouvidos espirituais. Deixa Deus quebrar a caixa que você até hoje acreditou que viveria nela. João capítulo 3 diz, o vento sopra, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Para de achar que a tua vida vai ser previsível como você achou que seria. Para de continuar pensando que coincidências são cumprimentos de palavras proféticas. Eu também não estou dizendo que algumas dessas coincidências, ou algumas coisas que parecem coincidência, que você acha que são palavras proféticas, também não estou dizendo que não são cumprimentos de palavras proféticas. Elas podem ser, mas você precisa tentar entender se é para esse momento, se é para essa circunstância. Eu já recebi palavras proféticas do Senhor que eu achei que se cumpririam. Por exemplo, quando Jesus entrou com um burrinho montado em Jerusalém. E as pessoas gritando, Hosana, Hosana. Hosana significa salva-nos. Eles estavam achando que Jesus seria o libertador de um governo humano. Mas uma salvação que seria manifesta alguns anos depois, ou um tempo depois daquele episódio, né? Pouco tempo depois daquele episódio, mas que se desenrolaria até, sabe-se lá, quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Então, o que você quer dizer? Pode ser que seja uma palavra profética, mas tem um aspecto do tempo. A palavra profética é como uma semente, então você precisa levá-la para o seu quarto, levá-la para a sua vida. Algumas que você achou que ia ser para esse mês, vão ser daqui 5 anos, 10 anos. Você precisa andar, Romanos 8,14. O que é guiado pelo Espírito, esse é filho. Você precisa pegar como uma semente e cuidar disso. Não é achar uma outra coincidência para justificar a tua decisão. Achei uma palavra que outra vez o Senhor falou sobre esse assunto. Está vendo como é que é Deus falando? Não, talvez é a tua mente usando a Bíblia para justificar a tua decisão. Irmão, em nome de Jesus, a gente como crente, a gente é especialista em usar versículo para justificar as nossas decisões fora da vontade de Deus no Espírito. Só eu que sou esse cara, falo, Deus, mas está escrito aqui, ó. Então, irmão, pensa para a gente poder dar o rumo certo à nossa casa. Pensa para a gente poder dar o rumo certo à nossa família. Porque eu cheguei, não vou falar quantos não, embora vocês já saibam, eu já cheguei aos 40. Aleluia. 20 mais 22, tá certo? 42, aleluia. Então, assim, quando eu tinha 20, 25, eu pensava assim, cara, ano que vem, esse ano eu vou tocar assim, ano que vem a gente faz isso.
Aí, 29, 30. Irmão, quando você chega nos 40, 42, daqui, moço. Só deixar fluir. Quando tiver um tempo, jogar um baralho na praça. Brincadeira. Brincadeira que os velhos estão tudo na internet, né? Meu pai me manda vídeo o dia inteiro, não aguento mais. Meu Deus. Meu pai ficou assim, e o teu santinho? Eu falei, meu santinho é Jesus, rapaz. Os candidatos que tu vai votar, rapaz. O nome daquilo é santinho, né? Pra quem não sabe. Os mais jovens aí não sabem das coisas do nosso tempo. Então, então presta atenção. Então, algumas decisões que nós adiávamos, nós conseguíamos resolver em pouco tempo. Hoje, irmão, tem decisão que eu falo assim, nossa, aqui eu vou tomar no mês tal. Uma vez eu levo 1 ano para conseguir colocar no eixo aquilo de novo. Cuidado, irmão. É igual musculação, né? Irmão, quem era mulher que malhou, gente, tu saía da academia inchado, pô, tu se achava o... Meu filho, a genética mudou. Tá todo mundo aqui, todo mundo não, tem a galera mais nova, mas a galera aí da minha idade para cima, esquece, filho. Esquece, querido. Sai uma dor aqui, você fala, que dor é essa? Nunca senti isso. Fui no médico esses dias, deu um negócio no meu ouvido assim, aí eu já sabia o que tinha que fazer, né? Mas eu tenho que ir no médico, né? A mulher em casa, vai no médico. Aí fui, o nosso doutor. Aí eu fui, aí o médico falou, não, tem que fazer só o procedimento e tal. Eu falei, doutor, nem um negocinho para pingar, nem um comprimidinho. Não, aí depois eu fui no especialista no outro dia, ele falou a mesma coisa do clínico geral. Eu falei, me dá um comprimidinho, pô. Dá um negocinho para pingar. Então, irmão, a idade vai chegando, gente. Não é mais do mesmo jeito. Então, cuidado, porque uma decisão que você toma hoje, 22, então vamos sobre eleição, não, brincadeira. Mas uma decisão que você toma hoje é que eu vou usar 4 anos. Eu ia falar 5, mas, pô, vou usar o 4. 4 anos você pode levar para resolver. E aí você já está com 60, 65. Tô velho, pastor? Não, irmão, tá igual o Caleb. Tá com... Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmão? Mas quem está comigo? Então, tequenon é o que foi inserido na família. Isso é fantástico, mas ainda é criança. Ruiós é o que se desenvolveu na família. É o que foi discipulado e se tornou um discipulador. Amém? 3 marcas de um tequenon. Não conhece a sua identidade, ou melhor, não tem sua identidade formada. Logo, tem necessidade de autoafirmação, porque não conhece sua identidade, e não se responsabiliza. Quem pegou aí? Não tem sua identidade formada, tem necessidade de autoafirmação e não se responsabiliza. Agora, o contrário na vida de um ruiós, de um filho maduro. Tem sua identidade formada. Pastor, você pode resumir para nós a identidade? Posso. Qualidade daquele que é idêntico. Um filho maduro é idêntico ao seu pai, manifesta o caráter do pai. Representa o pai. Isso é identidade. Então, vamos lá. Se ele tem identidade e representa o pai, ele não tem necessidade de autoafirmação. Ele sabe que ele é filho. Ao contrário, ele está ajudando os carentes. Então, irmão, em nome de Jesus, preste atenção. E você é um tequeno ou um ruiós? Ainda fica triste quando alguém não te procura? Eu já fui assim. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa entrar num lugar em Deus para conhecer a sua identidade. Você não é mais um tequeno, um provido. Agora você precisa se tornar um ruiós, um provedor. Se falta, você nem diz que falta, porque você tem. Pastor, mas eu não tenho, porque é tequeno, não deveria ter. Pastor, eu deveria ter? Como assim deveria ter? Se é um filho maduro, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando eu era menino, no que diz respeito a dízimos, ofertas, primícias, submissão a pastor, claro que eu passei necessidade. Mas quando eu rompi com isso, nunca mais tive. Não dá, irmão, para ser um pastor e ler o Salmo 133, o Salmo 133 e pensar que é bonito só de ler. Irmão, olha, escorre da cabeça. Vai, escorre da cabeça pela barba, vem pelo vestido até a orla. O que você quer dizer, pastor? Irmão, eu só tenho autoridade se eu estou debaixo de autoridade. E ponto final. Quem está entendendo isso, irmão? Só mais uma sobre tequenon, porque tequenons buscam respaldos. Ruiós
se comprometem com a aliança. Qual que é a diferença? Irmão, tem de gente dizendo que eu sou pastor deles, mas nunca teve aliança comigo. Está buscando um respaldo para alguma coisa. Mas no mundo espiritual a gente não acessa o mundo espiritual por respaldos humanos. A gente acessa o mundo espiritual por autoridade delegada a partir de alianças confirmadas pelas duas partes, porque a aliança precisa ser confirmada pelas duas partes. Então não é sobre o que a gente diz, irmão. É como o pastor Juscelio fala. Você acha que o pastor Juscelio vem aqui no Rio com tanta veemência, com tanto carinho, com tanto amor? Por quê? Porque a gente pega a nossa mochila e vai para lá em 10, 15, 20 homens. E quando não vai sozinho, eu com a minha esposa. Aí ele fala, eu ando sei quantos quilômetros de São Paulo para cá. Quantos? Quantos quilômetros tem daqui para lá, de lá para cá? Enfim, isso aí. E aí a gente não dá resposta daqui para lá? Ah, pastor, mas isso aí não é também uma troca, não? Não. Jesus disse assim, aqueles que me honrarem, eu honrarei. Não é sobre ser satisfeito ao receber honra. É sobre corresponder ao que a outra parte se empenha em fazer. Não queria falar isso com você, não. Mas ali no campinho você não consegue ouvir um príncipe daquele? Desculpa, irmão, só porque a gente... Agora eu acho que eu já sou seu pastor, né? Não sei. Então o que a gente precisa dizer? A gente precisa entender. O que é aliança? Debaixo da aliança, eu deixo as minhas preferências de lado para me submeter. Mas quando eu busco respaldo, é só o que me interessa que eu faço. Eu já fui assim. Não, eu não fui assim, não. Mas já fui tentado a ser assim. Quem está comigo? Mas o que eu ia falar... Então eu estou falando sobre Tequeno e Ruiós. Mas eu quero terminar, e aí no próximo domingo a gente entra nisso, porque o texto de Romanos 8 fala de 3 gemidos. Você pode falar comigo? 3 gemidos. Você pode dizer mais forte? 3 gemidos. Olha aí, rapidamente, o versículo 21. De Romanos 8. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Então, repete comigo. 3 gemidos. O primeiro, o da criação. Não é os homens gemendo, é a criação gemendo. Tá, pastor, explica para mim, porque Romanos 8 fala de 3 gemidos. Explica para mim, pastor, de forma muito rápida, para a gente falar de forma mais clara, mais intensa e um pouco mais detalhada no próximo encontro. Então, a criação geme com dores de parto até agora. Ou seja, por que a criação geme? Como ela geme? Como ela geme? As catástrofes naturais são gemidos da criação. Os tsunamis, os vendavais, os furacões, toda essa turbulência nos céus, nos mares, são os gemidos da criação. Por que são os gemidos da criação? Porque é a criação, com as suas contrações, clamando para que nasça, clamando por algo maior, clamando pela volta de Cristo. Porque quando Cristo vier, Ele vai encher a medida de todas as coisas. A gente vai falar melhor isso no próximo encontro, mas eu quero que você entenda, para a gente poder entender que nós estamos no centro de um cumprimento profético e nós precisamos amadurecer para não vivermos como Tequeno e perdermos o tempo da visitação de Deus, o tempo do cumprimento do Senhor, pensando evangelicamente como um Tequeno. Nós precisamos amadurecer logo para vivermos como Ruiós e discernirmos os tempos de Deus para darmos a resposta que Ele deseja que a gente dê para os gemidos que estão exatamente nesse momento acontecendo. Então, o primeiro é o gemido da criação. Então, a criação está gemendo por algo maior. Catástrofes naturais são gemidos da criação. Por quê, pastor? Porque a criação, ela perdeu o seu estado pleno. Presta atenção, Messias. Ela perdeu o seu estado pleno. A criação foi afetada pelo pecado. E a Bíblia diz nesse texto de Romanos 8 que ela foi sujeita à vaidade. Mas sujeita à vaidade por quem? Por Deus. Deus a sujeitou à vaidade. Por quê? Porque o homem, induzido por Satanás, pecou. Então o pecado afetou a criação. Então, esses gemidos da criação, que são as catástrofes naturais, é o clamor dela para que ela seja liberta do cativeiro da corrupção do pecado.
Por que você está falando isso, pastor? Porque, olha aqui para o tio, agora já tem que terminar o culto. Porque o nosso posicionamento precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Porque a criação, nós também e o Espírito precisam gemer em harmonia para que o Senhor volte. Então a criação está gemendo, o Espírito está gemendo. E onde estão os ruiós que a criação está esperando se manifestar? Nós só vamos nos manifestar como ruiós, ou só vamos nos manifestar quando aprendemos a gemer para nos tornarmos ruiós de Deus. Ou quando nos tornamos ruiós de Deus, porque aprendemos a gemer de forma alinhada com o Espírito e a partir daí tocando a criação. Então a criação está gemendo, existe um clamor do cosmos pela volta de Cristo, pelo cumprimento das palavras de Deus, porque a criação ela quer ser livre, ela precisa ser livre do cativeiro da corrupção, no calabouço da corrupção no qual ela foi jogada. E nós, como cristãos, não entendemos nada disso. Desculpa essa frase, foi pesada, eu sei. Nós entendemos pouco disso, talvez. É por isso que a gente não entende sobre o nosso... A gente fala muito do mandato cultural. Quem sabe, no próximo domingo, se alguém me lembrar, eu anoto, para a gente falar um pouco do mandato social. Por isso que nós temos que aprender a lidar com o lixo. Porque nós precisamos preservar a terra, cuidar da terra. Se a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, e esse gemido tem a ver com o momento em que os filhos de Deus vão se manifestar, que está alinhado com o momento em que Cristo volta. Então nós precisamos cuidar do mundo, das nações. E isso é muito sério, mas nós não estamos conseguindo nem sermos fiéis à casa de fé que o Senhor nos colocou para, a partir dela, nos desenvolvermos no bairro onde Ele nos plantou. Porque tem muitas propostas com muitas placas, mas a gente sequer sabe discernir se é igreja ou não. Eu não estou dizendo, eu só estou falando por hipótese, você vai ligar os pontos. Foi no lugar, pastor, que o fulano, isso ele é honesto. Ele nem diz que ele é pastor. Fala palavrão no microfone, as obreiras dele assim, é bem pertinho aqui. Gente, como é que alguém que nasceu de novo pode falar, pode... Não, isso não é uma igreja, irmão. Isso é uma zona, desculpa a expressão. Mas como é que pode eu viver nesse lugar? Tá doido? Porque ética nessa hora, irmão. Ética para falar? Não, porque eu não quero falar. Não, você não está falando, está evidente diante dos seus olhos, irmão. Eu fui porque me convidaram. Devia sair com outro pé, irmão. Eu já ouvi vários irmãos já conversaram comigo, né? Mas eu estou usando, não estou falando de A ou B, tá? De verdade, eu estou usando exemplos comuns. Não estou falando de A ou B. Alguns, vamos passar lá em frente que eu vou te mostrar. Pode ser que esteja liberado para a igreja. Também não estou apontando dedo para ninguém, nem sei quem é, nunca vi, mas já ouvi bastante. Alguém dizendo que esteve. Eu falo, mas como você esteve no lugar dele? Porque fui... Então, por quê? A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O homem colheu o que plantou com a indução de Satanás. Quando isso aconteceu? Gênesis 3, 17 e 18. Olha aí, não precisa abrir, só ouve. Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então, o homem não discipulou sua mulher e ainda recebeu o decreto, a sentença sobre a sua própria cabeça. Eu te ordenei que não comesse. E você ouviu a voz da mulher, atendeu, obedeceu a voz da mulher. Então, por sua causa, é maldita a terra. Por causa de quem que a terra foi amaldiçoada? Do homem. E a gente quer fugir da nossa responsabilidade. Em fadigas obterás dela o sustento. Vai ter que trabalhar muito, meu filho, durante os dias da tua vida. E ela vai produzir cardos e abrolhos, espinhos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. Então, meu filho, se vira. Ok? Então... Só que a Bíblia diz o seguinte agora, diga comigo, o gemido da criação é o primeiro.
Agora olha que coisa bonita, irmão. Versículo 23, diz comigo, nós também. Esse aqui é o ponto talvez que eu possa parar. E no próximo encontro a gente fala um pouco de novo e vai para o gemido do Espírito. Mas nós também, Romanos 8, 23, aí é o segundo gemido. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Uau! Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, a adoção de filhos, a plenitude da adoção é no dia da redenção do nosso corpo. Então ele está dizendo, como um texto que o pastor Rafael sempre usa, e eu vou ler aqui, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quem está comigo? Amados, agora somos filhos de Deus. Agora ainda somos tequenon de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então presta atenção, vamos conectar esses dois textos. Vou ler mais um aqui. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então vamos juntar tudo, você vai entender. Nós temos as primícias do Espírito. Você pode repetir comigo? Nós temos as primícias do Espírito. E aí eu vou usar o exemplo, e agora pegando a reta final, o terceiro gemido a gente fala semana que vem. Eu recebi um corte de um vídeo de um ministro de adoração muito precioso, um pai nessa nação. Cara, e quando ele falou isso, o Espírito Santo me levou a esse texto, e aí isso começou a saltar no nosso coração para esses dias. Ele com violão assim, né? E com os olhos em lágrimas, dizendo alguma coisa assim, queridos, todos os dias no meu quarto, quando eu abro a Bíblia, pego o meu violão, o céu enche o meu quarto, o céu enche o meu coração, o céu enche a minha casa. E isso é só uma fagulha da eternidade. Então o apóstolo Paulo diz que nós temos esse tesouro, que é o Espírito de Deus, em vasos de barro. Não é coerente ou não é compatível ter o Espírito em vaso de barro. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele deu um jeito de colocar o Espírito dele em nós. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, Eclesiastes 3,11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, para a gente pegar a reta final, eu quero só te fazer pensar nos teus dias de devocional intenso com o Senhor. Nos dias em que você entrava para o quarto cheio de caraminhola na cabeça, mas ia. A gente entrava para o quarto cheio de luta do lado de fora, mas conseguia. E quando a gente entrava, a gente não tinha restrições, a gente se lançava diante de Deus, chorava aos pés do Senhor. Quando a gente saía dali, a gente saía com os mesmos problemas, mas eles não nos incomodavam tanto mais, a gente tinha força para encará-los. O problema é que a gente perdeu a consciência de que o Filho de Deus é o que é movido pelo Espírito de Deus, e agora a gente sabe se mover em muitas situações que antes, como pequeno, a gente tinha medo, não sabia. Agora a gente pensa que é ruiós, mas ainda é pequeno, porque é moleque, adolescente, teimoso, muitas vezes é o que nós somos, na nossa caminhada cristã, estou falando de mim. Então a gente era totalmente dependente. Aí Deus hoje está tirando os nossos pontos de apoio para nos fazer dependentes de novo, e a gente está lutando com Ele para puxar os pontos de apoio. Mas quando a gente era pequeno, a gente só se rendia e saía do lugar da oração dizendo assim, cara, assim, ainda está tudo aí, mas eu vou encarar, Deus vai me dar graça, Deus vai me dar estratégias, Deus vai operar os seus sinais. Então, ouvindo esse homem, com lágrimas nos olhos, com seu violão, um grande ministro de adoração na nação, e ele dizendo, nós precisamos voltar para esse lugar, meu coração se encheu, eu falei, Deus, eu preciso me converter de novo, eu preciso voltar para esse lugar. Eu preciso voltar para esse lugar, porque sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos as primícias do Espírito. Deus é tão maravilhoso, que as primícias de quem Ele é, Ele colocou no homem. Ele colocou em mim e em você. E Ele colocou as primícias dEle, que é o seu próprio Espírito. As primícias de Deus, o seu próprio Espírito, está em nós. E Ele colocou as primícias dEle em nós, para que nós possamos
ajudados por esse Espírito, que é o terceiro gemido, a gente fala semana que vem, possamos orar. E quando a nossa oração não alcançar o coração dele, o Espírito que em nós está, clama do nosso coração a ele. Gálatas 4. Só que esse tesouro tem vaso de barro. Mas está. Eclesiastes 3:11, ele colocou a eternidade no nosso coração. Então o que nós precisamos nesses dias? Voltar para dentro do quarto. E dizer, Deus, eu estou cheio de decisão, eu estou cheio de conclusão, mas eu preciso voltar a me mover como era no início. Eu preciso da Tua glória. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso voltar a entrar no lugar de oração. Lembra quantos de nós literalmente gemíamos? Quantas vezes nós nos pegamos dentro do quarto? Deus! Quantos de nós? Quem já entrou nesse lugar de oração? Vamos ser honestos, se você não quiser levantar a mão, não precisa. Eu vou baixar a minha também, só para te encorajar. Quem não tem entrado mais dos que entravam? Quem continua entrando? Pastor, estou gemendo diante de Deus, que é uma bênção. Quem aqui? Porra, pá, tá... cadê os anjos e tal, gente? Não, irmão. Aquele gemido de horas. Deus, por favor. Eu já me vi gemendo por 2, 3, 4 horas. Assim que eu me converti, eu orava 6, 8 horas por dia, irmão. E hoje, pastor, eu quero, não é sobre orar tanto tempo, mas é orar com a mesma intensidade, com o mesmo coração. Eu orava, eu não pedia as coisas por mim. Eu não quero trocar o meu tempo de oração pelas minhas petições. Eu quero me deleitar na vontade dele para entender o que ele quer que eu peça até. Para gemer alinhado com a vontade dele, para orar alinhado com o coração dele. E não é sobre mim, é sobre o que ele quer manifestar na criação através de mim. É sobre como eu posso tocar pessoas e não só pessoas. É sobre como eu posso tocar o bairro e não só o bairro. É orar para que ele nos dê as estratégias teoricamente mínimas e básicas para o nosso movimento enquanto pessoas e enquanto igreja. Porque talvez a gente vai fazer muito do que outra igreja faz. Outra igreja talvez vai fazer muito do que a gente faz. Mas não tudo. Não tudo. Tem particularidade na igreja A que não vai ter na igreja B, que não vai ter na igreja C. E isso a gente só consegue ouvir no Espírito. A nossa vocação só pode ser refinada a partir de uma vida de gemido, de oração intensa no Espírito. Quem está comigo até aí? Então, só para a gente terminar, de fato, de verdade. Nós temos as primícias do Espírito, ou seja, pelo Espírito, nós temos a eternidade no nosso coração. Eu vou só introduzir a questão do gemido no Espírito e vou desligar. E sabemos que da mesma maneira, você pode dizer da mesma maneira, o versículo 26, da mesma maneira. Da maneira que a criação, da maneira que nós, da mesma maneira. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar ou pedir como convém, mas Ele intercede com gemidos. Amém? Agora, para a gente terminar aqui. Por que o Espírito também geme? Para a gente finalizar. Porque nós gememos, ou quando oramos, sem a ajuda do Espírito, oramos pelas nossas coisas. Então o Espírito está gemendo pelas coisas eternas. A criação gemendo pelas coisas eternas. E nós gemendo pelas nossas coisas. Deus abre uma nova porta, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me beneficia nisso, Deus me beneficia naquilo. Então nós sempre estamos buscando os nossos próprios caminhos. Estamos sempre buscando a resolução dos nossos problemas e vivemos aquém daquilo que é a plenitude de Deus para a nossa vida. Então essa é a guerra. O capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos mais emblemáticos da Bíblia sobre o Espírito Santo, que nos ajudam muito a entender a função do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Se a gente pudesse, depois, versículo a versículo, puder falar sobre ele. Mas volta aqui comigo, presta atenção. Então, essa é a guerra. É isso que milita dentro de nós. A nossa vontade, e Deus está nos ensinando em Romanos 8. Mas não é sobre a vontade de vocês. Por que o Espírito Santo geme e nos ajuda na nossa fraqueza? Porque Ele é o maior interessado na livre comunicação do Pai com o Filho e na obediência
irrestrita do filho para com o pai. Então existe uma linha cruzada. O Espírito está falando uma coisa, a gente está falando outra. O Espírito está querendo, apontando para a vontade de Deus e nós para a nossa própria. Nós estamos preocupados como vamos pagar as nossas contas. Pastor, a gente não deve andar preocupado? Não, irmão. A gente deve andar em paz. Só que isso não tem a ver com beber água de coco deitado numa rede. Já te falei, paz não é ausência de guerra, nem ausência de vozes, nem ausência de tumulto. Paz é governo sobre todas essas coisas. É mesmo passando por isso, vai dormir tranquilo. Quando você era pequeno, você, um adolescente, um pré-adolescente, você ficava doido. Hoje, irmão, Deus te sustentou, te trouxe até aqui. O que você precisa agora é trocar os teus interesses pelos interesses dele. O anseio do Espírito é a livre comunicação dos filhos com o Pai. O anseio do Espírito é que ouçamos com clareza a vontade do Pai. Mas nós estamos insistindo na nossa própria vontade. Por quê, pastor? Por causa da nossa natureza caída. E a única forma que a gente tem de resolver isso é voltar para o quarto de oração e falar: Deus, eu preciso te ouvir como nos primeiros dias. Eu preciso me mover como nos primeiros dias. Senão a vida vai passar, a gente está preso nos nossos preconceitos. Irmão, não fica triste comigo, mas muitos de nós estabelecemos padrões para dentro da nossa casa que está fora dos padrões bíblicos. E Deus está dizendo para nós: volta para o quarto, vai gemer para eu destruir isso e te colocar dentro da minha vontade. Porque isso aí tem a ver com aquilo que você decidiu. Mas o que eu quero é outra coisa. Em nome de Jesus, irmão. Eu e você, precisamos entender que muitos de nós estamos esbarrando no teto que os nossos pais estabeleceram para nós. Tetos de falta de referência, tetos de religiosidade, tetos de pobreza, seja ela de que sorte for, emocional, financeira. Mas nesses dias o Senhor está dizendo: volta para o teu quarto, porque as referências que você tem é de gente que estabeleceu teto baixo de coisas humanas, é o pior ainda. E o Senhor está dizendo: volta para o teu quarto, porque eu quero quebrar esses tetos. Eu quero que você, de verdade, irmão, como diz o outro, como diz eu, vai recebendo aí, irmão. Eu quero declarar que o Espírito Santo anseia pela livre comunicação do Filho com o Pai, para que o Filho viva a plenitude da vontade do Pai. Levante as suas mãos, sabe, deixa eu te falar, fica com as suas mãos levantadas. Sabe uma forma que a criação vai receber, ela está gemendo para que você se manifeste, para que eu me manifeste, nós como filhos maduros. Sabe como a criação vai receber a tua influência? Quando você for grande, à altura do Espírito que você carrega. Ou do Espírito que você carrega, não, a gente não carrega nada, que mora em nós. E aí, e como isso vai se manifestar? À medida que você entra num lugar em Deus, você precisa crer no que eu vou te falar. A tua mente vai ser dilatada. Aquilo que você pensou que só os livros iam te ensinar, continua estudando os livros, mas Deus vai saltar através do que você estudar, sabedoria. Eu declaro que esses são dias que homens inteligentes... Eu estava falando isso com a minha esposa, eu estou pensando numa pessoa, eu falei: vou contratar aquela pessoa. Ela não é barata não, mas eu vou contratar. Ela é muito inteligente. O que você quer dizer, pastor? Pessoas inteligentes vão trabalhar para os sábios. Quem você quer ser nessa história? Quem você quer ser nessa história? Um inteligente trabalhando para um patrão inteligente? Ou um sábio tendo pessoas que parceiros, até funcionários de trabalho, de missão com você, seja ela qual for, sábios também. Homens que dizem: os números não estão fechando, mas nós recorremos ao Senhor, cara. E Ele vai nos dar as estratégias. Ele vai abrir os nossos olhos. O Espírito anseia pela livre comunicação dos filhos com o Pai, para que os filhos amadureçam, para que eles possam corresponder ao gemido da criação, com empreendedorismo. Ser um povo apostólico é primeiro sermos um povo empreendedor, porque como se envia se não empreende? Por isso que não é sobre política, vai ficar a vida inteira dependendo de bolsa do governo. A política do outro lado quer isso. Mas não tem que ajudar os pobres, do nosso lado está ajudando muito mais do que eles. Mas é sobre ensinarmos uma geração a pensar, e pensando, ensiná-los a pensar segundo a palavra. Agora, quem vai ensinar? Os que estudaram sobre socialismo, comunismo, marxismo, ou aqueles que têm a mente do céu? Aqueles que estão na igreja, baseados, vivendo como se
tivessem realmente numa cultura socialista, comunista, marxista, já completamente rendidos a isso, porque pensam sempre a partir de uma perspectiva da falta, porque a gente sempre pensa que está rendido a esse tipo de influência, é só o que pensa a partir da falta econômica. Não, irmão. Isso é um dos golpes que está atingindo o mundo. Mas junto com esse, vem a carência emocional. Por exemplo, é aquela velha história. Uma das coisas que o anticristo vai exigir dos homens nas nações é adoração. Então, desde agora, a mentalidade do anticristo está fazendo? A operação da mente do anticristo, através dos meios de comunicação, dos homens de influência das nações que eles estão fazendo, tirando a identidade dos jovens. TikTok todo mundo sabe. Pior é adulto, né? Mas tudo bem. Tudo bem não, tudo mal, né? O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que vai roubando a identidade dos homens. Se rouba a identidade dos homens, quebram-se os muros principais de um povo. Meu irmão, aí tudo entra. Meu irmão, aí tudo é derrubado. Então nós, como homens, precisamos voltar para o quarto de oração, para termos uma livre comunicação com Deus pelo seu Espírito, para que a nossa identidade seja de filho formada, desenvolvida ainda mais, fortalecida ainda mais, para que possamos nesse tempo nos movermos de forma empreendedora, de forma apostólica, que sejamos os ensinadores dos nossos, que sejamos os mantenedores daquilo que é nosso em Deus, que sejamos os financiadores, que sejamos os primeiros, que os nossos celeiros se encham mesmo, mas não para a gente dizer, olha como meu celeiro está cheio, mas para que a gente desenvolva projetos. Amanhã nós vamos ter reunião com alguns líderes, tanto do campinho quanto daqui. Pastor, dos líderes de convívio, não, irmãos, nós temos uma mesa com alguns homens mais próximos de nós, é assim que nós trabalhamos. E amanhã nós vamos propor um projeto em nome de Jesus, um projeto já missionário, já para começar nesse final de ano, mas dar início oficial em janeiro. Nós precisamos avançar. Se nós vamos ajudar o Senhor a governar as nações, nós vamos precisar avançar agora de forma gradativa, intensa, rumo às nações. Ah, pastor, para as nações? Não, irmão, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Precisamos mover algo como já movemos na cidade, tivemos que parar por conta da pandemia, precisamos mover agora de outra forma, de forma maior, mais intensa, trazendo mais gente para dentro, para ajudar mais gente, formar mais gente. E essa é uma obrigação nossa, olha aqui para mim, essa é uma obrigação nossa. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmão, que na tua casa não vai faltar, porque você é crente, não, na tua casa não vai faltar, porque você é um ruiós, você é um provedor, e tudo que você puder fazer para abençoar a partir da igreja local, para de pensar carreira solo, eu sei que você não pensa. É em Jerusalém. O que der certo em Jerusalém vai dar certo nos confins da terra. O que não der certo em Jerusalém não adianta nem tentar do lado de fora. Está querendo tentar do lado de fora porque não deu certo em Jerusalém? Volta para Jerusalém. Conserta em Jerusalém para que se cumpra Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Levante as suas mãos. Vamos terminar nessa manhã. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Que a criação está gemendo, de verdade isso que eu vou te falar, gemendo para que a vontade de Deus se manifeste através da sabedoria que Ele colocou em você. Eu não sei com quem eu estava conversando esses dias, não sei, eu não me lembro, não estou me lembrando agora. E eu falava para as pessoas que estavam nos ouvindo, acho que foi ontem, antes de ontem, daqui a pouco eu lembro. Eu estava dizendo para eles, acredita em mim, levanta as suas mãos, acredita em mim, em nome de Jesus. Você não vai ser um eterno dependente emocionalmente de uma relação que você teve. Irmão, em nome de Jesus, teu coração vai se curar dessas feridas que você viveu nas relações, sabe-se lá quando. Pastor, eu tive um namorado na adolescência, sabe, pastor? Eu quero declarar a cura sobre a tua vida. Eu imagino que deva ter doído, eu imagino que deva ter sofrido, mas de alguma forma você já tem sido consolada pelo Senhor, curada pelo Senhor. Eu quero declarar que a partir de agora você vai poder sentar para ensinar outras pessoas, outras mulheres. Melhor, se você é uma mulher, lógico, você vai ensinar e vai dizer, eu já passei por isso, Deus me curou, eu não tenho nada mais contra aquela pessoa. Hoje eu posso te dizer que Deus realmente cura, porque Ele quer que a gente amadureça, para que a gente
possa manifestar graça para essa geração. Eu quero declarar, você que já viveu falências, em nome de Jesus, você não vai viver falências mais. Todas essas memórias que você está tendo da dor, da falência, do sofrimento, eu quero declarar, em nome de Jesus, isso faz parte de um tempo em que você era pequeno. Não se posicione como pequeno nesses dias, não aceite isso. Eu quero declarar sobre a tua vida maturidade. Eu quero declarar que você não vai mais se render e se prostrar às dores do passado. De verdade, vai recebendo aí, irmão, em nome de Jesus. O que passou, passou. A hora é agora. Se levanta, se posiciona. Ainda tem depósitos de Deus preciosos na tua vida. Acredite em mim. Eu não falo para te convencer, irmão. Eu falo porque é real. É o que o Senhor tem feito queimar no nosso coração. Você precisa acordar para algumas coisas. Você precisa despertar para algumas coisas. E o Senhor nesses dias quer te levar a despertar. Nesses dias o Senhor quer te levar a um posicionamento. Vai recebendo, irmão. Um dia disseram para você que seria isso ou aquilo, e você se frustrou porque não se tornou. Graças a Deus, porque o que recebi na vida foi mais pau do que palavra de incentivo. Mas das pessoas que precisavam me incentivar, elas me incentivaram. E eu tenho me tornado aquilo que o Senhor, através de quem Ele quis falar, e principalmente no nosso próprio coração, a gente está se tornando o que Ele disse. Eu quero declarar em nome de Jesus, de verdade, irmão, não é para a gente terminar o culto de um jeito que vai ser legal, não. Mas de verdade, eu falo isso e posso falar com propriedade. Você não é burro, você não é limitado, você não é esquisito. Talvez a rapaziada aí tem uns meio esquisitos, assim, de cara, que eu quero dizer. Mas você não é subserviente. Você não é alguém que vai viver na cegueira. Você não é alguém que vai dizer, é assim que eu penso, é assim que a gente faz. A tua mulher vai dizer, é isso mesmo que tu tem que pensar, é assim que tu tem que fazer. Não, as coisas vão entrar no eixo dentro da tua casa. Vocês vão conversar, vão orar, a mulher vai dizer, amor, o que você acha disso, cabeção? Você vai dizer para ela, amor, isso aqui eu estou orando, Deus está direcionando. E você vai entrar em lugares novos em Deus. As coisas vão começar a se alinhar. Eu quero declarar sobre a tua vida. Todo teto baixo, todo teto de limitação vai cair nesses dias. Porque você está entrando num lugar em Deus e dizendo, Deus, a criação está gemendo, aguardando para que eu me manifeste. Não é que eu me exiba com os meus talentos, mas que eu me manifeste pela unção, que eu me manifeste pela graça, que eu me manifeste pelas realizações, os frutos de Deus. Aleluia. Quantos recebem isso nessa manhã? Eu não queria falar isso aqui agora, porque eu quero falar um pouco mais à noite, mas foi tão gostoso ver os nossos adolescentes indo para o acampamento, e foi o Rodolfo e o Nelson, que são os pastores dos adolescentes lá nossos, e eu perguntei para eles, mas como é que está tudo aí? Ele falou, pastor, tem um monitor para cada 2 adolescentes. Onde você já viu isso? Um adulto para cada 2 adolescentes. Dormia 2 adolescentes com um adulto perto. O que você quer dizer, pastor? Os dons e talentos que o Senhor te deu é para você servir a tua geração. Eu vendo aqueles adolescentes ali, eu falei, tomara que os pais que enviaram os adolescentes estejam sentindo a mesma coisa que eu e minha esposa. Não, a gente não mandou os meninos para um lugar para ficar livre deles, não. A gente mandou os meninos para um lugar porque a gente confia em quem estava liderando, confia em quem foi. E a gente sabe, irmão, olha só, eu tentei me converter umas 10 vezes em retiro, em acampamento. E quando eu me converti, filho de crente, quando eu consegui me converter, foi num acampamento. Em nome de Jesus, você que não mandou seu filho adolescente ou pré-adolescente, no próximo não cometa esse erro. Vai por mim, eu tentei me converter umas 10 vezes. Deus quase conseguiu me converter umas 10 vezes. E quando você se converteu, também foi num acampamento. Eu quero declarar sobre a sua vida que trabalha com crianças, que trabalha com adolescentes, que trabalha com pré-adolescentes. Aqui no Mevan Recreio, volte a trabalhar. Volte a se manifestar aos pequeninos com seu amor, com seu coração. Você que tem filhos adolescentes, não hesite, leve-os. Se tiver que desmarcar alguma coisa que é urgente, para investir nessa que é importante, vai por mim. Vai por mim, meu irmão. Uma coisa que o menino ou a menina faz sempre, só naquele dia, desmarca. Envia para o acampamento. Sabe por quê? Porque não vai adiantar ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Pastor, mas não adianta
Mas ganhar o mundo o mundo inteiro é desprezível? Não, não, não. Podemos ganhar o mundo inteiro, desde que não percamos a nossa alma. A gente precisa cuidar da alma para tentar ganhar o mundo. Então eu quero declarar em nome de Jesus, você que tem dons e talentos de Deus. Ontem eu falei com um cara lá. Falei, cara, procura o pastor Rafael, você tem graça de Deus. Fica se escondendo, não. Se apresenta, você que está no back, vocal, está trabalhando aqui no louvor da igreja, se apresenta, fala, pastor Rafael, faz uma escola para ministro de louvor. Eu já vou falar, vou propor para ele, eu mesmo vou dar essas aulas, eu e minha esposa, eu e ele, minha esposa. Domingo a Deise Rê cantou lá, eu já estou com isso no coração há muito tempo, Deus tem falado, que unção, cara. Que graça de Deus, não é não, Brice? E você vai continuar escondido até quando? Essa geração está precisando que você carrega. Deixa a Monique descansar um pouco, ela está grávida. Quem sabe que a Monique está grávida aqui? De gêmeos, tá? Eu sou profeta de Deus. Em nome de Jesus, se apresenta. Vamos engrossar as fileiras. As fileiras de salmistas, as fileiras de músicos, de ministros. Porque eu sou do louvor, pastor? Não, porque você é salmista, irmão. Você precisa cantar sobre a volta de Jesus. Você precisa atrair a glória de Deus para essa cidade. Quando você ministra, o céu responde. Você precisa entender isso. Nós vamos ensinar isso. Precisamos urgentemente ensinar. Agora eu sou do louvor, está no back. Não, você é salmista. Chama a responsa e fala, vem Deus, o descendente de Davi. Nome mais notável. Essa aí é meio baladinha, né? Quando estão comigo aí nessa manhã. Ontem fizemos uma turma de integração lá no campinho, a irmã falando, pastor, eu sei mesmo é cozinhar. Eu falei, glória a Deus, irmã. Agora nós vamos fazer o projeto da cozinha lá. Eu vou sentar com os irmãos da cozinha. Pastor, faz isso, eu faço tudo que vocês quiserem. O Juscelio deu uma palavra para nós, falando sobre... Essa geração não está precisando de pregadores, irmão. Aí ele falou sobre Dorcas. A mulher que costurava, a missionária que costurava a túnica dos homens de Deus. Onde estão as mulheres que vão cozinhar para os homens de Deus? Porque vocês são mais mulheres de Deus, às vezes até do que um pregador, sabia? Não mais, fica feio, né? Essas coisas comparativas. Mas são tanto quanto? Ficou melhor? Porque é um trabalho que ninguém vê. Que as luzes não expõem. É o trabalho do leal, né? Foi tão gostoso, terça-feira nós tivemos com alguns pastores lá no Onda Carioca, alguns da nossa mesa mais chegados. E as irmãs da casa estavam lá servindo. E nós oramos com elas no final. É tão gostoso ver que as lideranças estão surgindo. Como elas estão? Com a bandeja na mão. Não é pedindo um lugar. Quero declarar que tudo na tua vida vai prosperar. Mas pega nesses dias, Jesus na mesa com os discípulos. Na mesa de vocês eu desci para servir, com toalha e bacia. Para dar acesso a vocês à minha mesa. Levante as suas mãos, nós precisamos terminar. Eu declaro sobre a tua vida. Você pegou a palavra? João 1, pequeno. Você é da família, glória a Deus. Romanos 8,14, mas precisa se tornar um ruiós. Por que eu preciso me tornar um ruiós? Porque a geração está gemendo pela tua manifestação, a criação. Pastor, então... ela está gemendo? Sim, você também precisa então gemer. Nós também temos as primícias do Espírito. E pelo Espírito nós podemos gemer para que Deus dilate a nossa estrutura, para que a gente amadureça, para que a gente se manifeste então a criação como Ele deseja. Agora, pastor, como isso pode ser? A partir do gemido do Espírito. A gente fala mais na semana que vem. O gemido do Espírito, o Espírito gemendo a partir de você, alinhado com o teu gemido. Os 3 gemidos em harmonia. Quando você se levanta do lugar de gemer, de orar, de buscar, com a sua estrutura dilatada, com a sua identidade avançando no desenvolvimento ou no amadurecimento da sua identidade de filho. O que você fala, toca os outros de fato. O que você ministra, abençoa de fato. Não são palavras que as pessoas... É muito legal ouvir ele. As pessoas falam, opa. Teve coisa que meu ouvido nem estava treinado para ouvir, até me ofendeu. Mas é de Deus o que ele falou. É de Deus o que ela falou, transborda de você. O teu abraço é diferente. Você vai cuidar dos adolescentes com outro coração. Você vai cuidar do kids com outro coração. Não adianta, Júlio. Faz lanche bonito, mas não tem coração. Não importa, cara.
ou muda o coração, ou de que adianta ter bela aparência. Deus está nesses dias trabalhando na minha e na tua vida, irmão. Curva a tua cabeça aí. Pai, nós queremos orar nessa manhã, Jesus. O nosso tempo terminou e nós queremos orar nessa manhã. E te pedir, Senhor, por favor, nos ajuda a amadurecer. Nós só conseguiremos amadurecer se voltarmos para esse lugar de oração quebrantada, de oração desesperada pela Tua glória. Nós queremos a Tua presença, nós precisamos dela. Nos perdoa. Nos próximos encontros a gente fala mais até sobre arrependimento, como nós temos falado sobre o novo nascimento, que representa o novo nascimento, quem de fato nasceu de novo. Quem sabe a gente vai dar uma pincelada disso hoje à noite. Quem de fato nasceu de novo? Quem de fato nasceu de novo? Quem teve o coração lavado dos ídolos. Quem teve o coração trocado, tirado de pedra e colocado de carne. E por isso pôde receber o Espírito e se mover numa dimensão sobrenatural. Leva o teu povo a esse lugar, que sejamos quebrantados, alguém que te busca de forma quebrantada, desesperada pela tua glória, como nos primeiros dias, para ouvirmos claramente as tuas instruções acerca das coisas básicas, acerca das coisas fundamentais, para que possamos dar passos segundo a tua vontade, e dando passos segundo a tua vontade, nós possamos, em nome de Jesus, cada dia mais cheios do Espírito, não colocarmos nem o pé naquilo que é mentira, e assim possamos manifestar vida a essa geração, e assim possamos influenciar essa geração, seja na arte, seja na política, seja nos esportes, seja na religião, seja na família. Senhor Deus, independente da área de influência que for, levanta os empresários, levanta os esportistas, levanta, Senhor Deus, os ministros do altar, os músicos não, embora músicos, mas os ministros do altar, os salmistas na tua casa, levanta os que vão cuidar das crianças com o coração de Jesus, que vão cuidar dos jovens com o coração de Jesus. Obrigado porque você tem levantado no nosso meio. Eu não vou citar nomes aqui, mas obrigado, porque, Senhor Deus, depois de um ano, você tem nos dado um desenho, um panorama daqueles que vão, de alguma forma, dar instruções juntamente conosco, ao teu povo. Muito obrigado, porque uma igreja não é um ambiente, uma loja de fast food, que eu venho para matar a fome com alguma coisa que só mata a fome, mas não nutre. Não, a igreja é lugar de sermos nutridos. Obrigado por esses irmãos que têm sido nutridos dia após dia aqui conosco, que têm aceitado isso. Que eles se mantenham firmes no processo, porque suas bases estão ficando fortes. Os próximos anos vão dizer isso. Nós não queremos discriminar ou apontar o dedo para quem teve uma base fraca, uma base uma formação que se moveu a partir de trabalho antes da hora, grandes responsabilidades para crianças na fé. Oh, Pai, aquilo que não foi bom, oriundo desses dias, desse tempo, na vida desses irmãos, possa ser quebrado e refeito pelo Senhor, para que eles possam construir com firmeza nessa hora. Se alguns receberam títulos que têm a ver com a vocação que iam receber no futuro, mas a largada foi queimada, tem misericórdia, nos ajuda a ajudá-los para chegarem no tempo certo naquilo que Tu tens para eles, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos nessa manhã, oramos para que Tu desenvolvas um povo ruioso nesse lugar, um povo que ama porque Você é amor. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão de filho obediente que sabe que Deus não sente amor, Deus ama. E amar não é bajular, amar não é falar o que o outro quer ouvir, o amor se alegra com a verdade. Gente que ama vai ter que ter coragem de falar a verdade. E gente que se sente amada vai ter que ouvir, não só ouvir, mas escutar, não só dizer eu quero ouvir, mas entender, eu vou colocar na minha lista e vou me esforçar para praticar isso, porque se você está falando é porque me ama e tem autoridade para falar. Pai, obrigado pelos Teus filhos nessa manhã, muito obrigado, porque nós somos igreja. Igreja é isso aqui, igreja é o lugar onde Jesus tem a primazia, e não a nossa visão, e não o nosso querer, e não as nossas características e vontades. Eu não me coloco no lugar de professor deles, eu sou um irmão nessa casa, e nós estamos juntos aprendendo, Senhor. Nós estamos juntos nos desenvolvendo, porque nós queremos, ó Pai, manifestar a Tua vontade a essa geração. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando estão animados com Jesus aí, fique de pé.